Um homem de joelhos suplicando perdão para uma mulher que já não escuta mais. Foi assim que a primeira peça da vingança da Adriana caiu, minha gente. Foi assim que a Leiris entrou de vez no jogo mais perigoso da vida dela, seduzindo o Ulisses Brandão com uma frieza calculada que arrepia até quem já viu de tudo nessa novela. E a Fábia, coitada da Fábia, chega no cassino guiada por uma ligação anônima e encontra o marido nos braços de outra mulher. Se você acompanha cada passo dessa história comigo, se você chorou junto com a Adriana no presídio e vibrou quando ela ganhou a liberdade, ativa o sininho agora e deixa o like caprichado, porque o que vem nesse resumo vai mudar completamente o rumo de quem ama cuida. A rainha do gelo Pilar ainda nem sabe do golpe que tá vindo na direção dela, e o Ademir tá prestes a descobrir na pele o que é ser destruído por uma mulher que ele achou que tinha enterrado para sempre. Tudo começa quando a Leiris chega ao cassino naquela noite, com uma missão que só ela e a Adriana conhecem. A gente vê a Leiris ajeitando o cabelo diante do espelho do banheiro do cassino, passando aquele batom vermelho fogo, ajustando o decote da farda de garçonete, se preparando para atuar como nunca atuou na vida. E vocês vão pensar comigo, gente, essa mulher passou anos amargurando cada momento na prisão, cada humilhação que aquela família Brandão jogou no colo da Adriana, e agora chegou a hora de cobrar tudinho, 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 com um sorriso no rosto e olhar de gata caçadora. O Ulisses chega ao cassino como quem chega em casa. Aquele homem já perdeu a vergonha de esconder o vício, minha gente. Ele já ganhou dinheiro fácil da herança do Arthur e agora quer torrar tudo naquela mesa. Ele senta na cadeira de sempre, pede o uísque de sempre, e é aí que a Leiris aparece com aquele sorrisinho de quem tá tramando algo bem grande. Ela se aproxima com o copo na bandeja, se abaixa perto dele um pouquinho mais do que devia, deixa aquele perfume envolver o ar e sussurra no ouvido dele. Boa noite, seu Ulisses. Trouxe seu uísque como o senhor gosta. Bem forte, bem gelado, do jeitinho que combina com um homem como o senhor. E o Ulisses, gente do céu, o Ulisses derrete na hora. Aquele homem casado há tantos anos com a Fábia, aquele homem que tem um filho já crescido, aquele homem que devia estar preocupado com a empresa que está quebrando, esquece de tudo, apaga tudo da cabeça e olha para Leiris com aquele olhar de bezerro desmamado. Ele engole em seco, dá aquele sorriso amarelo de quem se sente jovem de novo e responde meio gaguejando. Oh, obrigado, Leiris. Você tá diferente hoje, hein? Diferente como, seu Ulisses? Ela pergunta fingindo inocência, mordendo o lábio de um jeito que faz o coração do velho pular no peito. Mais bonita, mais mulher, sabe? Você me olha de um jeito que... O Ulisses gagueja, morde a língua, se atrapalha nas palavras como um adolescente. E a Leiris solta aquela risadinha ensaiada, aquela risada que ela treinou horas no espelho ao lado da Adriana. Aquela risada calculada para fazer qualquer homem cair de joelhos. Ela se inclina mais perto, deixa a mão dela roçar no braço dele e diz num tom quase inaudível. Talvez seja porque eu descobri que gosto de um tipo específico de homem, seu Ulisses. Um homem maduro, um homem com poder, um homem que sabe o que quer da vida. E faz uma pausa dramática. Um homem como o senhor? E pronto, minha gente. Foi assim. Foi só assim. O Ulisses caiu na armadilha como um peixe faminto que morde o anzol sem nem enxergar o gancho. Ele solta as cartas, esquece a mesa, esquece o dinheiro e segue a Leiris como um cachorrinho apaixonado quando ela pisca dizendo para ele encontrá-la na área reservada do cassino. E enquanto isso, minha gente, do outro lado da cidade, o telefone da Fábia toca. A Fábia tá em casa, tá arrumando as coisas do Felipe, tá cuidando das contas, tá levando aquela vida pacata de esposa fiel e o celular dela vibra na mesinha. Ela atende sem desconfiar de nada. Alô? E do outro lado da linha, uma voz feminina abafada, disfarçada, quase mecânica, solta a bomba. Dona Fábia, seu marido tá em um cassino clandestino agora mesmo com uma mulher. Se a senhora quer ver com os próprios olhos, tá no endereço tal. E desliga. Simplesmente desliga. A Fábia fica ali, gente, com o celular na mão, com o coração batendo no pescoço, com o chão saindo debaixo dos pés dela. Ela pensa que é golpe, pensa que é trote, pensa que é mentira, mas alguma coisa dentro dela grita que é verdade. Aquela intuição de mulher, aquela intuição que a gente sabe que nunca falha, tá berrando dentro dela. E a Fábia levanta, pega a bolsa, pega as chaves do carro e sai voando para o endereço que a voz misteriosa passou. Vocês sabem quem era a voz misteriosa, minha gente? Vocês sabem quem foi que fez essa ligação?
Foi a Adriana. Foi a nossa Adriana, do sofrimento e do presídio, agora comandando cada peça do jogo com precisão cirúrgica. Ela tá no apartamento onde tá morando com a família, tá com o Mau do lado dela, tá com a modulador de voz no celular e tá cronometrando cada movimento como uma general de guerra. E ela olha pro irmão e diz: "Chegou a hora, Mau. A primeira peça vai cair hoje." E o Mau, meio preocupado, meio orgulhoso, meio assustado com a força que a irmã tá mostrando, responde: "Adriana, você tem certeza disso? Uma vez que a gente começa, não tem mais volta." E a Adriana, com aquele olhar que só quem sofreu de verdade tem, com aquela voz firme que a prisão forjou dentro dela, responde: "Volta pra onde, Mau? Pra cadeia? Pro sofrimento? Pra ver a Pilar comendo o pão que eu deveria comer? Pra ver o Ademir mentindo pra família dele com o dinheiro que ele ganhou me condenando? Eu não tenho volta, meu irmão. Eu já perdi tudo uma vez. Agora eu tô construindo de volta com minhas próprias mãos. E ninguém, absolutamente ninguém, vai me tirar isso de novo." E enquanto isso, gente, no cassino, a Liris já tá conduzindo o Ulisses para a área reservada. Ela abre aquela porta discreta no fundo do salão, entra num corredor escuro e o Ulisses vai atrás dela como um bezerro para o abate. Ela chega numa saleta luxuosa, com sofá de veludo vermelho, com garrafa de champanhe gelando, com luz baixa, e o Ulisses fica boquiaberto. Ele nunca tinha entrado ali. Ele nem sabia que aquela sala existia. "Liris, que lugar é esse?" Ele pergunta com voz trêmula. "Um lugar só nosso, seu Ulisses. Um lugar onde ninguém vai nos incomodar." Ela responde, se aproximando, servindo uma taça de champanhe, entregando para ele. O Ulisses aceita a taça, bebe um gole e sente a cabeça girando. Não é o álcool, gente, é a emoção. É a excitação de estar com uma mulher jovem, bonita, interessada nele, depois de tantos anos de casamento com a Fábia. Ele esquece a idade, esquece a família, esquece a esposa, esquece tudo. E a Liris se senta ao lado dele no sofá, encosta o corpo no dele, olha nos olhos dele e diz baixinho: "Eu quero você, seu Ulisses. Eu queria você desde a primeira vez que te vi entrar aqui." E o Ulisses, minha gente, não resiste. Ele fecha os olhos, se inclina para frente e beija a Liris com toda a fome de 10 anos guardada. E a Liris beija de volta, atuando como Fernanda Montenegro no palco, fingindo desejo, fingindo paixão, fingindo tudo, mas com o coração gelado como pedra. E é exatamente nesse momento, exatamente nesse minuto sagrado da vingança, que a porta da saleta se abre com um estrondo. A Fábia entra que nem furacão. "Ulisses!" Ela grita com uma voz que faz tremer as paredes. O Ulisses se assusta, se afasta da Liris de um pulo, tromba na mesinha, derruba a taça de champanhe, se levanta desesperado. Ele olha para a esposa como quem viu um fantasma. Ele tenta abrir a boca para falar alguma coisa, mas não sai palavra. Ele fica ali, congelado, com a marca do batom da Liris ainda no canto da boca, com a camisa desabotoada, com o cabelo bagunçado, e a Fábia enxerga tudo, tudo, tudo. "Ah, Fábia, meu amor, não é o que você tá pensando." Ele consegue balbuciar depois de alguns segundos de choque total. "Não é o que eu tô pensando?" A Fábia grita, e a voz dela ecoa pelo corredor do cassino. Atrai os curiosos, atrai os apostadores, atrai a atenção geral. "Eu estou vendo com os meus olhos, Ulisses. Eu estou vendo você agarrado com uma garçonete dentro de um cassino ordinário." A Liris se levanta calmamente do sofá, ajeita o uniforme, olha para Fábia com um olhar quase de pena e sai da saleta em silêncio, deixando o casal ali sozinho para o carnaval, que tá para começar. E o Ulisses, gente, ele cai de joelhos. Ele cai de joelhos aos pés da Fábia, chorando, implorando, se debulhando em lágrimas. "Fábia, por favor, me escuta. Eu não sei o que aconteceu. Eu tomei um drink, eu bebi demais, eu perdi o controle. Eu não sou assim. Você me conhece. Você me conhece, Fábia." E a Fábia, minha gente do céu, a Fábia olha para ele com aquele desprezo que só uma mulher traída sabe ter no olhar. Ela puxa a mão esquerda, tira a aliança de casamento, aquela aliança que tá no dedo dela há tantos e tantos anos, e joga com toda a força no rosto do Ulisses. "Acabou, Ulisses. Acabou o nosso casamento. Acabou a nossa família. Acabou tudo entre nós." E sai correndo, sai chorando, sai destruída, mas com aquela dignidade de quem não vai baixar a cabeça para homem nenhum. E o Ulisses fica ali,
ajoelhado no chão da saleta do cassino, com a aliança da esposa na mão, com o coração em pedaços, com a vida desmoronando em cima dele. E na manhã seguinte, minha gente, a Adriana recebe a Nancy no apartamento novo dela. A Nancy chega ali meio desconfiada, meio preocupada, meio orgulhosa, e a Adriana serve um café para a amiga com o sorriso mais bonito que ela deu desde que saiu da prisão. Nancy, aconteceu ontem à noite. A primeira peça caiu, a Adriana diz servindo o café. Que peça, Adriana? Do que você está falando? A Nancy pergunta preocupada. E a Adriana conta tudo para Nancy. Ela conta que a Liris seduziu o Ulisses no cassino, que a Fábia flagrou tudo, que o casamento acabou naquela mesma noite, que a Fábia jogou a aliança no rosto dele. E a Nancy fica ali, boquiaberta, com a xícara de café tremendo na mão. Adriana, você fez isso mesmo? Você planejou tudo? Eu planejei, Nancy. Eu planejei cada passo e dei cada ordem por telefone com a voz modulada para ninguém desconfiar de mim. A Nancy se levanta, começa a andar pela sala nervosa, coloca a mão na cabeça, respira fundo. Ela olha para a amiga com um olhar de preocupação de mãe. Adriana, minha filha, você tem noção do que você está fazendo? Você mexeu com a família Brandão? Você mexeu com gente perigosa? Aquela Pilar não vai perdoar. Aquele Ademir não vai deixar passar. Se eles descobrirem que foi você por trás disso tudo, minha filha, eles vão te destruir de vez. E a Adriana, com aquele olhar firme, com aquela postura de quem não teme mais nada porque já perdeu tudo uma vez, responde com uma calma assustadora. Nancy, eu já fui destruída uma vez. Eu já perdi o meu marido. Eu já perdi a minha liberdade. Eu já perdi anos da minha vida naquele presídio por um crime que eu não cometi. O que eles podem fazer comigo agora que eles ainda não fizeram? Me matar? Que me matem, Nancy. Mas antes que me matem, eu vou levar cada um deles junto comigo. E a Nancy, com lágrimas nos olhos, abraça a amiga. Ela abraça a Adriana forte, com todo o carinho, com toda a preocupação, com toda a solidariedade de quem sabe o que é sofrer injustamente. E depois desse abraço, a Adriana pega uma pasta de couro em cima da mesa, abre a pasta e mostra para Nancy o que tem dentro. É uma lista, gente. É uma lista de todas as pessoas que ajudaram a colocar a Adriana na cadeia. Tá o nome do Ulisses, tá o nome da Pilar, tá o nome do Ademir, tá o nome do Tom, tá o nome da Diná, tá o nome do juiz corrupto que aceitou o suborno. Cada nome com uma foto do lado. Cada foto com o pecado que a pessoa cometeu. E ao lado do nome do Ulisses, agora, tem um risco vermelho, indicando que o alvo caiu. Esse é o meu tabuleiro de xadrez, Nancy. Cada peça vai cair no tempo certo. O Ulisses foi o primeiro porque é o mais fraco. É o elo mais frágil da corrente. Ele já se destrói sozinho com o vício em jogos. Eu só precisei dar um empurrãozinho. E os próximos? A Nancy pergunta com voz trêmula. E a Adriana aponta o dedo para 2 nomes na lista. Ela aponta para Pilar e aponta para o Ademir. Ela olha nos olhos da Nancy e diz com uma voz gélida. A Pilar e o Ademir vão cair juntos. Eu vou destruir os dois em uma cartada só. E a Pilar vai sofrer muito mais do que sofreu na cadeia. Ela vai perder tudo o que ela mais ama. O poder, o dinheiro, o nome da família e o que ela ama mais que tudo. O respeito da alta sociedade paulista. A Nancy sente um frio na espinha. Ela nunca viu a Adriana falar daquele jeito. Ela nunca viu tanta determinação no olhar da amiga. E entende que essa Adriana que saiu da cadeia não é mais a mesma menina doce e ingênua que entrou. Essa Adriana é uma mulher forjada em fogo. É uma mulher que virou aço na fornalha do sofrimento. É uma mulher que não vai parar até fazer justiça com as próprias mãos. Enquanto isso, minha gente, a Fábia chega desesperada na escola de dança da Dora. Ela chega chorando, com o cabelo despenteado, com o rímel escorrendo pelo rosto, com a maquiagem toda borrada. A Dora tá dando aula para uma turma de alunos, mas quando vê a cunhada naquele estado, larga tudo e vai correndo atendê-la. Fábia, Fábia, o que aconteceu, minha querida? A Dora pergunta assustada, levando a cunhada para uma sala reservada. E a Fábia, aos prantos, conta tudo para Dora. Ela conta que recebeu a ligação anônima, que correu para o cassino, que encontrou o Ulisses agarrado com uma garçonete jovem, que jogou a aliança no rosto dele, que passou a noite chorando sozinha em casa depois que ele tentou voltar, e ela não deixou entrar. Eu não consigo mais, Dora. Eu não consigo mais viver com aquele homem. Ele me traiu, ele me humilhou, ele destruiu tudo o que a gente construiu em tantos anos de casamento.
A Dora abraça a Fábia com todo o carinho. Ela conhece a cunhada, sabe o quanto ela é dedicada à família, sabe o quanto ela sempre foi fiel ao Ulisses, mesmo com todos os defeitos dele, e aconselha com calma. Fábia, não toma nenhuma decisão precipitada agora, minha querida. Você tá em choque, você tá magoada, você tá com o coração em pedaços. Espera um pouco, respira, pensa direitinho antes de fazer qualquer coisa. Não, Dora, eu já pensei, eu já decidi, eu vou pedir o divórcio hoje mesmo. Eu vou procurar o melhor advogado da cidade. Eu vou tomar metade dos bens dele. Eu vou deixar o Ulisses na Rua da Amargura. Ele acabou com a minha vida, e eu vou acabar com a vida dele. E a Dora, minha gente, entende. Ela entende porque também é mulher. Também sabe o que é ser magoada. Também sabe o que é descobrir uma traição. Ela apenas balança a cabeça em sinal de apoio e diz: Se essa é a sua decisão, Fábia, você pode contar comigo. Você é da família e eu vou te ajudar em tudo o que precisar. E a Fábia sai da escola de dança determinada. Ela pega o celular ainda no carro, liga para o melhor escritório de advocacia especializado em divórcio da cidade, marca uma reunião para a tarde daquele mesmo dia. E enquanto ela dirige de volta para casa, o telefone dela toca de novo. Ela olha o visor. É o Felipe, o filho dela. Alô, filho? Mãe, é verdade o que estão falando? O papai estava mesmo com uma mulher no cassino ontem? A Fábia sente o coração apertar. Ela não queria que o filho descobrisse dessa forma. Ela queria ter a chance de conversar com o Felipe com calma, com jeitinho, para proteger o menino do choque. Mas na São Paulo grande, minha gente, notícia ruim voa que nem passarinho na primavera. Como você ficou sabendo, Felipe? A prima me mandou mensagem, mãe. Tá todo mundo falando. Já saiu até em fofoca no Instagram. Eu tô indo para casa agora, mãe. Eu quero conversar com o papai. E o Felipe chega em casa antes da Fábia. Ele encontra o Ulisses sentado no sofá da sala, ainda com a mesma roupa da noite anterior, com o rosto inchado de chorar, com uma garrafa de uísque quase vazia do lado. O Ulisses olha para o filho e tenta se levantar, mas o Felipe faz um gesto para ele ficar sentado. Não fala nada, pai. Não me dá desculpa. Eu já ouvi tudo o que eu precisava ouvir. Você traiu a minha mãe. Você destruiu a nossa família. Você acabou com o casamento de vocês. O Ulisses começa a chorar de novo. Ele estende a mão para o filho, implora perdão, tenta se explicar. Filho, por favor, me escuta. Eu não sou esse homem. Eu bebi demais. Eu perdi o controle. Eu não sou esse homem que você está vendo agora. Você é esse homem, pai. O Felipe grita. Você sempre foi esse homem. A diferença é que agora todo mundo está vendo o que a mamãe já sabia há muito tempo. O seu vício, as suas dívidas, os seus segredos. Eu não te reconheço mais, papai. Sai daqui. Sai da nossa casa. A mamãe não vai querer te ver quando ela chegar. Filho, meu filho, essa casa também é minha. Eu não tenho para onde ir. Vai para casa da tia Pilar. O Felipe grita. Vai para casa do tio Arthur. Vai onde você quiser, mas sai daqui. Você não é bem-vindo aqui. E o Ulisses, minha gente, se levanta cambaleando. Ele pega uma pasta com algumas roupas na correria, coloca a carteira no bolso e sai daquela casa como um mendigo, como um sem-teto, como um homem que perdeu tudo em 24 horas. E o Felipe fica ali, na sala, olhando pelo vidro da porta o pai indo embora, sentindo o coração se partir de vergonha e de raiva. E enquanto a família Brandão se desmoronava, minha gente do céu, o Ulisses aparece no cassino no dia seguinte, procurando a Líris. Ele chega cambaleando de bêbado, com aquela mesma roupa amassada, com a barba por fazer, com os olhos vermelhos, e exige falar com ela na entrada. Os seguranças tentam impedir, mas o Ulisses grita, faz escândalo, atrai atenção. Cadê a Líris? Eu quero falar com a Líris agora mesmo. A Líris ouve o barulho do bar interno e vai até a porta. Ela aparece calma, tranquila, arrumada, sem mostrar nenhuma emoção, como se aquele homem não tivesse destruído a própria família por causa dela na noite anterior. Ela olha para o Ulisses com um sorriso quase entediado e diz, seu Ulisses, o senhor está atrapalhando o funcionamento do estabelecimento? Vamos conversar em outro lugar, por favor. Ela leva o Ulisses para a mesma saleta reservada onde tudo aconteceu. O Ulisses entra pisando duro, se joga no sofá, olha para Líris com desespero. Líris, minha esposa me largou. Meu filho me expulsou de casa. Eu tô morando num hotel barato. Perdi tudo por causa daquele beijo, Líris. Diga que você sente alguma coisa por mim. Diga que aquilo não foi só uma noite.
Diga que a gente tem uma chance. E a Líris, minha gente, dá uma risada. Uma risada gostosa, uma risada divertida, uma risada de deboche. Ela cruza as pernas, olha para o Ulisses com uma cara de tédio e responde: Seu Ulisses, o senhor está sendo ridículo. Aquilo foi só um beijo. Não teve nada demais. O senhor entendeu tudo errado. Como assim ridículo? Como assim entendi tudo errado? Você me disse que gostava de mim, Líris. Você me disse que queria estar comigo. Eu disse aquilo porque é o meu trabalho, seu Ulisses. A Líris responde com uma frieza que corta a alma. Eu sou garçonete? Eu vivo de gorjeta? Eu digo essas coisas para os clientes, para eles beberem mais, para eles jogarem mais, para eles gastarem mais. O senhor caiu como um patinho na conversa. E olha só o resultado que deu. O Ulisses fica ali, boquiaberto, sem acreditar no que está ouvindo. Ele se levanta furioso, aponta o dedo na cara da Líris e grita: Você me usou! Você me manipulou! Você arruinou a minha vida por dinheiro! Não fui eu que arruinou a sua vida, seu Ulisses. A Líris responde na mesma altura. Foi o senhor mesmo. Foi o seu vício. Foi a sua fraqueza. Foi a sua covardia. Eu só fiz o meu trabalho. E se o senhor não sabe controlar as suas emoções, o problema é seu, não meu. E o Ulisses, minha gente, ameaça. Ele ameaça expor a Líris. Ele ameaça denunciar o cassino. Ele ameaça fazer um escândalo. Mas a Líris chama os seguranças. E o Ulisses é expulso do cassino de maneira humilhante, jogado na rua na frente de todo mundo. Ele fica ali, na calçada, chorando de raiva e de vergonha. E vocês vão pensar comigo, gente do céu, que aquele homem aprendeu a lição. Que aquele homem entendeu que o caminho não era mais o cassino. Mas não, minha gente. Não! O Ulisses, sem lar, sem esposa, sem filho, sem apoio, sem nada, faz o pior que ele podia fazer. Ele volta para o cassino no dia seguinte, se disfarça para os seguranças não reconhecerem, entra sorrateiro, senta numa mesa qualquer e começa a apostar de novo, de maneira compulsiva, de maneira desesperada, com o dinheiro que ele ainda tinha na conta, com o dinheiro que ele tirou da empresa às escondidas, com o dinheiro que ele ainda tinha guardado. E cada aposta que ele perde, ele aposta mais alto tentando recuperar. É o típico desespero do viciado, minha gente. É a espiral de morte financeira. E a Líris observa de longe, escondida numa mesa nos fundos, comunicando cada movimento para Adriana por celular. É a segunda parte do plano acontecendo diante dos nossos olhos. E no dia seguinte, minha gente, a Fábia decide fazer o pior que ela podia fazer para atingir o Ulisses. Ela decide procurar a Pilar. Ela pega o carro, dirige até a casa que era do Arthur, aquela mansão maravilhosa que agora está nas mãos da Pilar, e toca a campainha determinada. A Diná abre a porta com aquele jeitinho servil dela, chama a patroa, e a Pilar aparece toda arrumadinha, com aquele ar de rainha do castelo. Fábia, que surpresa, cunhada! Entre, entre! O que traz você aqui? E a Fábia entra. Ela senta na sala luxuosa, aceita o café que a Diná serve e conta tudo para Pilar. Ela conta a traição do Ulisses, ela conta o escândalo no cassino, ela conta que já está entrando com o divórcio. E enquanto ela conta chorando, minha gente, a Pilar por dentro tá comemorando. Ela tá dando pulos de alegria por dentro. Porque a Pilar sempre odiou a Fábia, gente. A Pilar sempre achou a cunhada uma mulher fraca, dependente, sem personalidade. Mas ela finge muito bem. Meu Deus do céu, Fábia. Que absurdo, que humilhação. Como o Ulisses pôde fazer isso com você? Depois de tantos anos de casamento? Depois de tantos sacrifícios que você fez pela nossa família? Foi terrível, Pilar. Foi humilhante. Eu não sei o que vou fazer da minha vida agora. E a Pilar pega a mão da cunhada, aperta com aquele carinho falso e diz com voz melosa: Fábia, você pode contar comigo. Você pode contar com essa família? O Ulisses está errado e ele vai pagar por isso. Eu vou falar com ele. Eu vou colocá-lo na parede. Eu vou fazê-lo pedir perdão de joelhos. E a Fábia agradece emocionada. Ela abraça a Pilar chorando e vai embora achando que encontrou uma aliada, achando que a cunhada vai apoiá-la nesse momento difícil. Mas mal ela sabe, minha gente, mal ela sabe que a Pilar está tramando algo muito, muito pior nas costas dela. Assim que a Fábia sai da mansão, a Pilar pega o celular e liga para o Ulisses. Ela liga com aquela voz de comando, aquela voz de irmã mais velha que sabe manipular tudo. Ulisses, seu irresponsável, seu incompetente,
Seu vergonha da família Brandão! Como você pôde fazer um escândalo desses? Como você pôde manchar o nome da nossa família no meio de um cassino ordinário? Pilar, por favor, me ajuda? Eu não tenho para onde ir. A Fábia me expulsou de casa. O Felipe não fala mais comigo. Eu tô num hotel de 5ª categoria. Eu tô sem dinheiro. E a Pilar, com aquela voz de manipuladora profissional, com aquele tom de quem sabe exatamente onde apertar, responde: Eu vou te ajudar, Ulisses. Eu vou te acolher. Eu vou te dar teto. Eu vou te dar comida. Mas em troca, você vai fazer uma coisinha para mim. O que você quiser, Pilar. O que você quiser. Eu preciso do seu voto no Conselho da Joalheria. Eu preciso que você me apoie para tirar o Tiago da presidência e colocar a Ingrid no lugar dele. Se você fizer isso, você tem casa, tem carro, tem dinheiro e tem a proteção da família Brandão para o resto da vida. E o Ulisses, minha gente, cai de joelhos telepaticamente, sem pensar 2 vezes, sem se questionar, sem imaginar as consequências, ele aceita a proposta da irmã. Ele vai apoiar a Ingrid. Ele vai trair o próprio sobrinho Tiago. Ele vai fazer o que a Pilar quer em troca de um teto e de dinheiro para continuar a vida de bacana que ele levava antes. E a Silvana, minha gente, a Silvana descobre tudo. Ela descobre a manobra da Pilar através de um contato dentro da joalheria. Ela recebe uma ligação avisando que o Ulisses mudou o voto dele e ela solta um berro que ecoa pela mansão dela. Não, não e não. Eles não vão tirar meu filho da presidência. A herança do meu filho não vai cair nas mãos daquela Pilar venenosa. E a Silvana, minha gente, decide fazer o que ela nunca fez na vida. Ela decide botar a Pilar contra a parede. Ela decide expor tudo o que ela sabe da família Brandão. Ela decide guerrear pela herança do filho Tiago com todas as armas que ela tem no arsenal. E a Silvana chega na mansão do Arthur pisando duro, empurrando a Diná para o lado, entrando sem ser convidada, atropelando a etiqueta e a educação. A Pilar tá tomando chá na varanda quando vê a cunhada chegando com aquela cara de poucos amigos. Ela sabe que vem confusão pela porta. Ela sabe que essa visita não é social. Silvana, que belo momento para uma visita, hein? Aqui devo a honra. Guarda seu chá, Pilar. Guarda essa educação falsa. Eu vim aqui para conversar de mulher para mulher, sem panos quentes, sem hipocrisia. A Silvana senta em frente a Pilar, cruza os braços e olha bem nos olhos daquela mulher venenosa. Eu sei que você comprou o voto do Ulisses. Eu sei que você está manobrando o Conselho da Joalheria para colocar a Ingrid na presidência. E eu vim te avisar uma coisinha, Pilar. Se você mexer com o meu filho, eu vou mexer com as suas verdades escondidas. A Pilar solta uma risada debochada. Ela cruza as pernas com elegância, dá um gole no chá com toda calma e responde: Silvana, meu bem, você não tem nada para contar de mim. Eu sou uma mulher exemplar, uma senhora de família, uma dama da alta sociedade paulista. E a Silvana, minha gente, dá um sorriso de canto de boca. Ela abre a bolsa, tira um envelope e joga em cima da mesa. Ah, é? Uma mulher exemplar, é? Então vamos ver como é que a alta sociedade paulista vai reagir quando souber que a sua cunhada Fábia tinha um caso amoroso com o seu próprio irmão Arthur antes dele morrer. A Pilar solta a xícara. A xícara se quebra no chão. O chá se espalha pelo tapete caro. E a Pilar fica pálida como cera de vela. Ela olha para Silvana com os olhos arregalados, sem acreditar no que acabou de ouvir. O que você está falando, Silvana? Você está delirando? Você está mentindo? Não tô mentindo, Pilar. Tem provas nesse envelope. Tem foto. Tem carta. Tem gravação. A Fábia estava se encontrando com o Arthur, escondida do Ulisses há meses antes dele morrer. Os dois se amavam, Pilar. Os dois estavam planejando fugir juntos. E eu descobri quando peguei o celular do meu falecido marido e vi as trocas de mensagens que ele tinha com o Arthur sobre esse caso. A Pilar está em choque. Ela nunca imaginou. Ela nunca desconfiou. A cunhada patética e boba, aquela Fábia que ela sempre desprezou, tinha um caso com o próprio irmão Arthur bem debaixo do nariz de todo mundo. Isso muda todo o jogo. Isso pode inclusive levantar novas suspeitas sobre a morte do Arthur. Silvana, você não pode expor isso, você entende? Se isso vier a público, vai virar um escândalo enorme. Vai destruir a reputação da nossa família toda. E é exatamente o que eu vou fazer se você não deixar o meu filho em paz. A Silvana responde firme. Você deixa o Tiago na presidência da joalheria. E eu guardo esse segredo por tempo indeterminado. Você mexe com o meu filho. E amanhã de manhã,
Essa notícia está em todas as colunas sociais da cidade. Você decide, Pilar. A Pilar sente um ódio subir do peito, uma raiva feroz, uma vontade de estrangular a cunhada ali mesmo. Mas ela sabe que a Silvana não está blefando. Ela sabe que a Silvana é capaz de fazer tudo o que ela está ameaçando. E ela precisa recuar por enquanto. Precisa fingir que aceita, para depois planejar uma vingança pior. Tudo bem, Silvana. O Tiago fica na presidência. Mas você me paga por isso, eu te juro. Você me paga por essa humilhação de hoje. E a Silvana se levanta com a cabeça erguida, pega o envelope de volta, guarda na bolsa e sai da mansão pisando duro. E a Pilar fica ali, com o coração aos pedaços de raiva, com um plano de vingança fervendo na cabeça, com uma sede de destruir a Silvana que não vai passar tão cedo. E enquanto os Brandão se despedaçavam por dentro, minha gente, a Adriana começava a segunda fase do plano dela. Ela pegou uma identidade falsa, ela criou um documento perfeito com o nome de Ivone, ela alterou o cabelo para parecer diferente, ela colocou óculos, ela mudou o jeito de falar e se inscreveu como candidata a uma vaga de assistente administrativa na associação de advogados que o Ademir frequentava. E adivinhem, gente, ela foi contratada. O Mau ficou apavorado quando a irmã contou o plano. Ele agarrou os cabelos, andou pela sala de um lado para o outro, tentou fazer a irmã voltar atrás. Adriana, não, isso é loucura. Você está indo para o meio da toca do lobo. Se o Ademir te reconhecer, ele te destrói. Se a Pilar descobrir, ela te mata. Mau, eu preciso ir. Eu preciso entrar naquele escritório. Eu preciso vasculhar os arquivos secretos do Ademir. Eu preciso encontrar as provas do suborno que ele fez para me condenar. Se eu ficar aqui do lado de fora, eu nunca vou conseguir nada. E se ele te reconhece, Adriana? Ele te viu no julgamento? Ele te viu diversas vezes. Ele me viu com o cabelo mais claro, com peso diferente, sem óculos, sem essa maquiagem. Eu tô irreconhecível agora, Mau. Confia em mim. Eu treinei, eu ensaiei, eu tô preparada. E a Adriana, minha gente, entra naquele escritório com o coração na boca. Ela é apresentada a todos os funcionários. É apresentada ao Ademir também, e ele não a reconhece. Ele olha para ela, sorri educadamente, aperta a mão dela e diz: "Muito prazer, Ivone. Seja bem-vinda ao nosso escritório." E a Adriana, minha gente, aperta a mão daquele homem que destruiu a vida dela. Aperta a mão daquele monstro que comprou testemunhas para colocá-la na cadeia. Aperta a mão daquele demônio disfarçado de doutor honrado. E fica com uma vontade danada de fincar as unhas na palma da mão dele, de gritar tudo o que sente, de expor ali mesmo tudo o que ele fez. Mas se controla. Se controla porque sabe que a vingança precisa ser feita no tempo certo, no lugar certo e da maneira certa. E nos primeiros dias no escritório, a Adriana faz o trabalho dela impecavelmente. Ela é pontual, é organizada, é educada com todos. Ela ganha a confiança dos colegas. Ela cria vínculos. Ela se torna indispensável. E é nesse processo, minha gente, que ela conhece a Sueli, a secretária pessoal do Ademir. A Sueli é uma mulher jovem, bonita, mas com um olhar meio triste, meio abatido, meio cansado de aguentar as arrogâncias do chefe, Dor. E a Adriana, com aquele jeitinho carinhoso, com aquela empatia natural, começa a se aproximar da Sueli. Ela leva café para ela, ela conversa sobre a vida, ela oferece ombro amigo. E a Sueli, coitada, acaba se abrindo com a Adriana sem saber quem ela realmente é. Sabe, Ivone, o meu chefe é um homem muito complicado. Ele tem métodos que às vezes me deixam sem dormir à noite. Como assim, Sueli? A Adriana pergunta com toda a doçura, escondendo o furacão que rodopia por dentro dela. Ele tem envolvimentos com pessoas que não são exatamente da lei. Você entende? Ele suborna, ele manipula, ele faz coisas que um advogado íntegro nunca faria. E a Adriana engole em seco. Ela sente o coração pulando de emoção. Aquela informação era o que ela precisava. Aquela mulher poderia ser a peça fundamental do plano contra o Ademir. Mas ela não pode se apressar. Ela precisa ir devagar, ganhar mais confiança, cavar mais fundo. E numa tarde, quando a Adriana está sozinha no escritório fazendo as horas extras que ela pediu de propósito, ela consegue acesso ao armário de arquivos secretos do Ademir. Ela tem 5 minutos. 5 minutos para encontrar alguma coisa útil. E ela vasculha, com o coração batendo no pescoço, até que... bingo! Ela encontra uma pasta com o nome dela. Uma pasta com todos os documentos do julgamento manipulado.
Uma pasta com os comprovantes dos pagamentos feitos para Tom depor mentindo. E dentro dessa pasta, gente do céu, tem uma coisa ainda pior. Tem fotos íntimas do Ademir com a Sueli. Fotos que revelam o caso amoroso entre patrão e secretária. Fotos que podem ser usadas como prova. Fotos que a Adriana fotografa rapidamente, com o celular escondido. E a Adriana devolve tudo no lugar. Fecha o armário, volta para a mesa dela como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ela tá em festa. Ela tá vibrando. Ela agora tem munição pesada para usar contra o Ademir na hora certa. E no dia seguinte, minha gente, o telefone da casa da Bruna toca cedinho. É a Bruna que atende, ainda em pijama, com o cabelo despenteado, com a cabeça doendo um pouquinho. Do outro lado da linha é o hospital confirmando uma consulta que ela tinha marcado com o médico especialista. A Bruna passa mal, fica tonta, sente as pernas bambas. E antes que consiga chegar até a cama, ela desmaia no meio da sala. O Pedro chega em casa nesse momento voltando de uma reunião no escritório. Ele abre a porta, vê a esposa desmaiada no chão, corre desesperado até ela. Bruna! Bruna! Meu amor, acorda! Acorda! Bruna! Ele pega a esposa nos braços, corre para o carro, dirige feito louco para o hospital mais próximo. No pronto-socorro, o médico atende rapidamente, faz alguns exames e chama o Pedro para uma conversa reservada. Doutor Pedro, eu preciso conversar com o senhor em particular sobre a saúde da sua esposa. O Pedro entra na sala do médico com o coração na mão. Ele sente que a notícia vai ser ruim. Ele sente aquilo no estômago. Aquela sensação de que a vida dele tá para virar de cabeça para baixo mais uma vez. Doutor, me diga tudo, sem rodeios. O que a Bruna tem? E o médico, minha gente, com aquele tom respeitoso, com aquela seriedade profissional, revela a verdade. Doutor Pedro, sua esposa tem um problema sério de saúde. É uma doença muito grave que precisa de tratamento contínuo e cuidado especial. Sem o tratamento adequado, o prognóstico é reservado. O Pedro sente o mundo desabar. Ele senta na cadeira, coloca as mãos no rosto, respira fundo. Ele não ama a Bruna do jeito que ela merece. Ele nunca a amou. Ele se casou com ela por circunstâncias, por pressão da Carmita, por confusão emocional depois que a Adriana foi presa. Mas ele não deseja mal nenhum para ela. Ele não quer que ela sofra. Ele não quer que ela morra. Doutor, tem tratamento? Tem cura? O que a gente precisa fazer? Tem tratamento sim, doutor Pedro. Mas é um tratamento longo, delicado, que exige muito apoio emocional. A sua esposa vai precisar do senhor mais do que nunca agora. E o Pedro sai do hospital arrasado. Ele leva a Bruna para casa, coloca ela deitada no quarto e vai para a sala pensar. Ele fica ali, sentado no sofá, com a cabeça girando, com o coração dividido. Como ele vai contar isso para Adriana? Como ele vai manter o casamento com uma mulher que está gravemente doente? Como ele vai equilibrar o amor pela Adriana com a responsabilidade moral de cuidar da esposa doente? E é nesse momento, minha gente, que a Carmita chega em casa. Ela chega falando alto, com aquele jeito escandaloso dela, com aquela voz de sogra dominadora que nunca aceitou o Pedro de coração. E ao ver o Pedro no sofá cabisbaixo, ela pergunta: "Que cara é essa, Pedro? Aconteceu alguma coisa?" O Pedro conta para Carmita a doença da Bruna. Ele conta em detalhes o que o médico falou. Ele até chora um pouquinho contando. E a Carmita, minha gente, aquela mulher terrível, aquela sogra sem coração, em vez de se preocupar com a filha, em vez de correr para ficar do lado da Bruna, ela sorri. Ela sorri por dentro, porque ela vê ali uma oportunidade. Uma oportunidade de prender o Pedro no casamento para sempre. Meu Deus do céu, Pedro, que notícia terrível. Eu sei que você ama muito a minha filha. Eu sei que você não vai abandoná-la agora que ela mais precisa de você. Você é um homem de honra, Pedro. Você não é o tipo de homem que abandona a esposa quando ela adoece. E o Pedro, minha gente, sente o peso daquelas palavras caindo sobre ele. Ele sente a corrente do casamento apertando ainda mais forte no pescoço. Ele sente que agora vai ser muito mais difícil de sair daquela farsa que ele construiu por medo de perder a Adriana. E enquanto tudo isso rolava, minha gente, a Adriana continuava o plano dela contra o Ademir com uma precisão de cirurgiã. Ela conseguiu descobrir através de contatos discretos que o Ademir tinha o hábito de encontrar a Sueli em um restaurante específico 2 vezes por semana. E ela decidiu ir até esse restaurante para flagrar os dois de vez.
Ela chegou num dia de quarta-feira, no horário exato que a Sueli tinha saído do escritório mais cedo. Ela sentou numa mesa estratégica, num canto discreto, com o cabelo bem escondido, com óculos escuros, com a aparência de outra pessoa completamente. E esperou. Esperou pacientemente com um cafezinho na mão. E não deu meia hora, minha gente do céu. O Ademir chegou. Ele chegou todo sorridente, olhando para os lados para ver se ninguém o reconhecia. E sentou numa mesa reservada. Alguns minutos depois, a Sueli apareceu também. E os dois se cumprimentaram com um beijo na boca. Um beijo demorado. Um beijo comprometedor. E a Adriana, minha gente, com o celular escondido, gravou tudo. Ela gravou o beijo. Ela gravou os carinhos. Ela gravou as trocas de olhares apaixonados. Ela conseguiu material suficiente para destruir a família do Ademir de uma vez por todas. E na saída do restaurante, quando a Sueli já estava sozinha andando na calçada, a Adriana se aproximou dela sem tirar os óculos. Se apresentou como Ivone mais uma vez, mas com uma proposta muito diferente daquelas conversas do escritório. Sueli, a gente precisa conversar. Eu tenho uma coisa importante para te contar. A Sueli levou um susto. Ela reconheceu a colega do escritório, mas ficou preocupada. Ivone, o que você está fazendo aqui? Você me seguiu? Sueli, escuta com atenção o que eu vou te falar. O Ademir tá te usando. Ele tem outras mulheres, não é só você. Ele mente pra você. Ele te promete o mundo, mas não vai deixar a esposa por você. A Sueli fica pálida. Ela nega no começo, ela tenta se defender, ela tenta manter a fachada, mas a Adriana insiste. Ela mostra as fotos que ela tirou dos arquivos do escritório. Ela mostra as provas. Ela mostra que o Ademir tem uma vida dupla completa. E a Sueli, minha gente, desaba. Ela começa a chorar ali na calçada. Ela cai sentada num banquinho de praça. Ela chora anos e anos de ilusão. Ela chora todas as promessas que aquele homem fez para ela e nunca cumpriu. Ele me disse que ia deixar a Dora. Ele me disse que a gente ia ficar junto para sempre. Ele me disse que eu era a única mulher da vida dele. E a Adriana senta ao lado dela. Oferece o ombro. Oferece consolo. E aos poucos, com muito jeito, com muito cuidado, ela convence a Sueli a fazer algo grandioso. Sueli, você pode acabar com esse homem. Você pode fazer justiça por todas as mulheres que ele enganou. Você pode denunciá-lo por assédio, por abuso de posição, por todas as coisas horríveis que ele fez. Eu te ajudo, eu te apoio. Eu conheço um advogado excelente que pode te representar. E a Sueli, aos prantos, aceita. Ela aceita denunciar o Ademir. Ela aceita expor toda a verdade. E a Adriana, minha gente, marca ainda uma reunião na delegacia com um advogado de confiança. E vocês vão adivinhar quem é esse advogado? É o Pedro. É o próprio filho do Ademir. Sem saber que a Adriana está por trás de tudo, o Pedro aceita representar a Sueli na denúncia contra o pai. E quando a Adriana volta para casa naquela noite, ela conta tudo para Nancy. Ela conta que gravou o Ademir com a Sueli e convenceu a secretária a denunciá-lo, que o próprio Pedro está agora envolvido no caso sem saber que ela está por trás. E as duas mulheres brindam com uma taça de champanhe barato. Adriana, você é uma raposa. Você tá jogando com todo mundo no tabuleiro. Eu tô sim, Nancy, porque a Pilar e o Ademir vão cair juntos. E quando eles caírem, minha amiga, o mundo inteiro vai ver que a Adriana Ferreira não é mulher para brincar. E naquela mesma noite, minha gente, o Ulisses apostou tudo o que tinha. Tudo mesmo. Ele apostou o carro, ele apostou o relógio, ele apostou o anel de formatura, ele apostou até mesmo os últimos vestígios da herança do Arthur. E perdeu tudo. Perdeu em uma única mão de pôquer. Perdeu para um jogador que apareceu do nada, um estranho de meia-idade, um sujeito misterioso que ninguém sabia direito quem era. E vocês querem saber quem era esse jogador misterioso, gente? Era um contratado da Adriana, um agente da vingança, um peão a mais no tabuleiro da destruição da família Brandão. O Ulisses saiu daquele cassino literalmente sem nada, sem carro, sem dinheiro, sem joia, sem esperança. Ele andou pelas ruas de São Paulo até a mansão da Pilar, chorando como uma criança. Ele bateu na porta da mansão bem tarde da noite, atrapalhando o sono de todo mundo, escandalizando a vizinhança. A Diná abriu a porta, assustada, e o Ulisses entrou empurrando ela, gritando pelo nome da irmã. Pilar! Pilar! Me ajuda! Eu perdi tudo! Eu perdi até o que eu não tinha. E a Pilar desceu as escadas, ainda ajeitando o hobby de seda, com a cara de sono,
com a irritação estampada no rosto. Ela olhou para o irmão daquele jeito de desprezo total, cruzou os braços na altura do peito e disse com toda a frieza: Ulisses, você fez de novo? Você foi apostar de novo? Depois de tudo o que aconteceu ontem? Pilar, minha irmã, minha amiga, minha aliada, me ajuda dessa vez. Me empresta dinheiro para eu me recuperar. Eu te devolvo. Eu juro que te devolvo. E a Pilar, minha gente, aquela mulher de gelo, aquela irmã sem coração, olhou para Ulisses com um sorrisinho maldoso e respondeu: Não, Ulisses, eu não vou te dar mais nenhum centavo. Você é um vergonha. Você é um viciado. Você é um traste. Eu já cumpri minha parte. Eu já te dei apoio moral. Mas o dinheiro é meu e eu não vou torrar em cassino ordinário. Mas, Pilar, você prometeu. Você prometeu que eu tinha casa, tinha carro, tinha dinheiro se eu apoiasse a Ingrid. Eu prometi antes de você continuar apostando, Ulisses. Agora você já se afundou de novo. Agora você já queimou o filme. Sai da minha casa, seu incompetente. Sai antes que eu chame a Diná para te empurrar porta fora. E o Ulisses, minha gente do céu, saiu da mansão da irmã de coração destroçado. Saiu sabendo que perdeu tudo. Perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o dinheiro, perdeu a irmã, perdeu o respeito da família toda. E naquele mesmo momento, minha gente, minha querida, a Adriana recebia a mensagem de vitória no celular dela. Ela abriu a mensagem e leu: Ulisses saiu do cassino sem nada. Foi expulso da mansão da irmã. Está andando sem rumo pela cidade. E a Adriana, minha gente, olhou para Nancy e para Liris, que estavam ali com ela naquele momento sagrado, e sorriu. Sorriu com a alma inteira. Sorriu como não sorria há muito tempo. Está feito, meninas. O primeiro alvo caiu. O Ulisses está acabado. O casamento dele acabou. A fortuna dele evaporou. A família dele o rejeitou. A irmã dele o descartou. Ele não é mais nada. E a Liris, com aquela postura de quem participou de uma vitória, ergueu a taça de champanhe para brindar. A primeira vitória. A primeira vingança. A Nancy acrescentou: a nossa amizade e ao início do fim daqueles que ousaram nos machucar. A Adriana completou com voz firme. E as três brindaram. Brindaram como três mulheres poderosas que estavam começando a mudar o rumo da própria história. E depois do brinde, a Adriana pegou aquela mesma pasta de couro, abriu na página da lista e riscou definitivamente o nome do Ulisses. Um risco vermelho grosso, um risco de missão cumprida, um risco de próximo, por favor. Ela olhou para as amigas com aquele olhar de determinação e disse: Meninas, o próximo é bem mais difícil. É a Pilar. E depois dela, o Ademir. Mas vocês podem ficar tranquilas. Cada peça vai cair no tempo certo, com a intensidade certa, com o impacto certo. E quando essa novela acabar, minha gente, quando essa novela acabar, não vai sobrar pedra sobre pedra da família Brandão. Eu prometo pelas cinzas do meu Carlos. Eu prometo pela dor da minha mãe. Eu prometo pelo sofrimento do meu avô Otoniel. Eu prometo por cada lágrima que eu chorei naquele presídio. A vingança agora é o meu único combustível. E a Nancy e a Liris apertaram as mãos da amiga, uniram as forças, uniram as vidas. 3 mulheres, 3 histórias, 3 dores unidas por uma missão só. Fazer justiça com as próprias mãos, onde a lei falhou em fazer justiça. E aí, meu povo querido, minha família que acompanha esse canal com tanto amor, o que vocês acharam desse capítulo espetacular de Quem Ama Cuida? Não foi de arrepiar? Não foi de tirar o fôlego? A Adriana começou a vingança com o pé direito. A Liris seduziu o Ulisses e destruiu o casamento dele com a Fábia numa noite só. A Pilar tá tramando para tirar o Tiago da presidência. Mas a Silvana descobriu segredos que podem virar o jogo. O Pedro tá preso ao casamento com a Bruna por causa da doença grave dela. E o Ademir tá para descobrir na pele o que é ser denunciado por assédio pela própria SEC. Retária! Vocês acham que o Ulisses merece perdão da Fábia depois de tudo o que ele fez? Ou ele merece perder tudo mesmo, incluindo o filho Felipe? Deixa nos comentários o que vocês pensam disso, minha gente. E que nota, de 0 a 10, vocês dão para a Adriana e para a nova estratégia de vingança dela? Ela tá conseguindo se manter fria e calculista? Ou vocês acham que ela tá se transformando em uma vilã igual as pessoas que tanto a machucaram? E a Liris, hein? Que nota, de 0 a 10, vocês dão para a atuação da Liris no cassino? Foi digna de Oscar ou passou dos limites? Deixem a resposta de vocês aqui nos comentários, minha gente. Eu leio todos os comentários, eu respondo os que consigo,
e eu adoro saber o que vocês pensam sobre cada capítulo dessa novela maravilhosa. E se vocês curtiram esse resumo, se vocês vibraram com a queda do Ulisses, se vocês ficaram na torcida para a Adriana continuar arrasando com os inimigos, dá aquele like caprichado no vídeo. O like ajuda muito o canal a crescer. O like faz o YouTube mostrar esses vídeos para mais gente que ama a novela como vocês amam. E se você é novo por aqui, se você está chegando agora, se você quer acompanhar todos os capítulos e todas as reviravoltas de Quem Ama Cuida em primeira mão, se inscreve no canal agora mesmo. Ativa aquele sininho para receber as notificações. E cola comigo em todos os vídeos, porque a novela tá só começando a esquentar. Nos próximos capítulos, minha gente, a coisa vai ficar ainda mais elétrica. A Pilar vai enfrentar os segredos da Fábia com o Arthur. O Ademir vai ser denunciado publicamente pela Sueli, com o Pedro representando o caso. A Bruna vai piorar da saúde e o triângulo amoroso com a Adriana vai virar de cabeça para baixo. O Otoniel vai reencontrar a Francesca e descobrir o segredo dela. E a Adriana vai executar a segunda peça do plano dela contra a Rainha do Gelo, Pilar Brandão. Não percam nenhum capítulo, minha família. Ativa aquele sininho, deixa o like, se inscreve no canal e comenta bastante que eu leio tudo. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que também é fã de novela. Chama aquele grupo de família no WhatsApp que gosta de acompanhar as reviravoltas. Espalha o vídeo pelo Instagram, pelo TikTok, por onde vocês quiserem. Um beijo enorme para cada um de vocês, minha gente maravilhosa. Um beijo especial para a família que assiste de longe, para os brasileiros no exterior que acompanham a novela pelo canal, para as senhoras experientes que amam novela desde sempre, e para a juventude que está descobrindo agora esse mundo maravilhoso das telenovelas brasileiras. Vocês são a razão desse canal existir. Até a próxima, minha querida gente do céu. Que Deus abençoe cada um de vocês e a gente se encontra amanhã para mais um resumo cheio de emoção, cheio de reviravoltas, cheio de amor pela novela mais deliciosa da nossa TV. Tchau, tchau, tchau e fica com Deus.